Fala pessoal, beleza? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Hoje começando uma série nova de lives, vamos estudar as leis morais. Para isso nós vamos pegar o Livro dos Espíritos e estudar a terceira parte dele. Vem comigo, esse que é o primeiro livro da codificação espírita. Então hoje nós vamos falar sobre a lei divina ou natural. Começando a entender, vamos pelas questões, né? Eu ia falar a página. Estudando a partir da questão 614. Para quem ainda não conhece, né, o Livro dos Espíritos, ele é a primeira obra da codificação espírita, é assinado por Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denis Arrival. Também comecei uma série de vídeos, agora vídeos curtos, com dúvidas, perguntas e respostas, né? Dúvidas comuns sobre o Espiritismo. Então, quem quiser compartilhar também para ajudar a divulgar o Espiritismo, já tem 2 vídeos aí, eu já gravei um terceiro, vou publicar durante a semana. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, perguntas que Kardec fez para os espíritos através de médiuns, tem mais de 1000 perguntas e respostas, tem comentários de Kardec, tem muito conteúdo. Você pensa no assunto, vai lá direto. No Livro dos Espíritos é interessante por isso, né? Claro que você precisa ler ele todo, eu ainda não li, do comecinho até o final, mas você vai direto lá no assunto. Boa noite, Lili. E no caso nós vamos estudar cada parte do Livro dos Espíritos, ela está relacionada com outro livro da codificação, que no caso veio depois, né? Kardec publicou depois. As leis morais está relacionada, né? Essa parte das leis morais está relacionada com o Evangelho. Só que não vamos pegar nesse momento o Evangelho, sim o Livro dos Espíritos para poder refletir. E qual é a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Kardec faz essa pergunta e em seguida ele vai perguntando, né? Tentando entender um pouco mais o que é Deus, né? E entre os atributos lá da divindade, os espíritos falam, né? A imutabilidade, a eternidade. Então aqui também, quando a gente começa a estudar a partir da questão 614, caracteres da lei natural, ele pergunta, é eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem, eterna e imutável como o próprio Deus. Boa noite, Kleber. Agora, só para introduzir aqui o assunto, eu vou ler um trechinho. Para quem acompanhou a série de lives sobre os princípios básicos, né, que eu segui a apostila do ESG, aqui também tem. Então eu vou assim, sempre dar uma estudada na apostila, mas vou seguir mesmo o Livro dos Espíritos, porque é mais comum que a pessoa tenha ele em casa, se quiser pode acompanhar. Mas acho que não vai ser possível ler todas as perguntas e respostas, né, numa live relacionadas a esse tema. Então eu vou fazer de uma forma meio intuitiva, pular algumas, ver o que dá. Também acho que se for dividir muito, aí vai demorar muito para a gente estudar todas as leis, né? Na apostila do ESG, a gente já tem assim, né, um resuminho que são as primeiras perguntas. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. São características fundamentais da lei de Deus, a eternidade e a imutabilidade, atributos do próprio Deus que a criou. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Sendo Deus o criador de tudo, né? Tudo está sob a sua regência, tudo foi criado por ele. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, a gente, pelo menos, tem que estudar e, na hora da prova, se esforçar, né? Boa noite, Nando. Precisa se esforçar para colocar em prática. Então, vamos lá, né? O sábio estuda as leis da matéria, as leis físicas e tal. E o homem de bem estuda e pratica as da alma. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, hoje a gente começa esse estudo das leis morais. Lembrando que eu sempre confirmo nos stories, né, no final de semana, se eu vou realmente poder fazer, porque às vezes tem algum compromisso, às vezes tem outra necessidade, enfim. Então, eu sempre confirmo, né? Falo domingo às 8 horas, mas eu sempre dou aquela confirmada. E aí a gente vai estudar, é tão interessante que eu estava dando uma lida, né? Tanto aqui na apostila do ESG,
Nando chegou depois, pode pegar a apostila, porque tem o mesmo conteúdo, mas eu estou seguindo o Livro dos Espíritos, porque aí todo mundo tem. E é tão interessante, né, como é tão, assim, atual, né, para nossa vida. Essa parte, então, que ele fala aqui, né, as outras dizem respeito ao homem considerado em si mesmo nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. A gente precisa lembrar que se a gente quer evoluir, né, o nosso objetivo é evoluir, a gente está se desenvolvendo, está buscando progresso, a gente tem que aprender a se relacionar, porque às vezes a pessoa acha que assim, eu sou assim e pronto. Gente, o objetivo da reencarnação é a evolução intelectual e moral. E a gente evolui através do quê? Da convivência, das relações, das conversas. Então, por mais que seja difícil, é claro, nós temos as nossas limitações, tem pessoas que têm, né, tem os bloqueios, tem os traumas, às vezes tem que lidar dentro da própria casa com pessoas muito difíceis, então eu estou dizendo que é super fácil, mas eu estou querendo dizer que a gente precisa se esforçar onde a gente tem dificuldade, não se acomodar no eu sou assim, acabou, né? Porque o objetivo da gente estar aqui encarnado é evoluir. Então, a gente quer desencarnar do mesmo jeito que a gente encarnou? No mesmo estágio evolutivo? Não. E é assim, através das nossas relações, que a gente vai aprendendo. Aprendendo a respeitar, por mais que seja difícil, né, as opiniões diferentes das nossas, aprendendo a aceitar coisas que a gente não pode mudar, de repente, no outro, claro, desde que não nos agrida, não nos fira, mas às vezes, né, tem pessoas, por exemplo, são uma pessoa mais distraída, a pessoa às vezes, né, não é tão falante, enfim, algumas características que às vezes a gente, como pode, né, ser assim? Mas nós temos as nossas diferenças, e é através dessas diferenças que a gente vai crescendo mesmo, né? Imagina se todo mundo fosse igual, né? Como que seria? Além de ser chato e monótono, a gente não ia conseguir progredir se todo mundo pensasse da mesma maneira, né? Então, vamos lá, gente. A partir da 614 que a gente vai estudar, sendo que aí a gente já pulou 2 com essa leitura que eu fiz. E aí ele pergunta, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época ele proibiu? Aí os espíritos respondem, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Existe uma diferença, olhando-se para trás, tem que se ver isso, da diferença entre a lei de Deus, que é imutável, que é soberana, e a lei do homem. A lei do homem muda. E até quando a gente estuda a parte do casamento, no Evangelho a gente falou sobre isso, teve uma live que eu falei aqui de relacionamento, né? Que as leis do divórcio são diferentes das leis das uniões, são diferentes em vários países, porque são leis humanas, né? E aí, nesse caso, só para concluir, a lei de Deus é o quê? É do amor, é a união pelo amor. Então, isso para tudo, né? Eu lembrei dessa, porque a gente fez esse estudo há pouco tempo, há menos de 2 meses, mas às vezes as pessoas confundem, né? A lei de Deus com a lei dos homens, quando se olha para trás. E até quando se olha para cá, né? As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ele que criou tudo, ele que sabe tudo, domina tudo. E ele pergunta, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E a resposta é, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Foi o que a gente acabou de ver ali, né? Aí Kardec ainda faz mais uma, porque quem não conhece o Livro dos Espíritos tem algumas perguntas que Kardec ainda dá assim, uma retrucada. Dado é o homem aprofundar, ele pode se aprofundar nessas questões? E aí a resposta é, mas uma única existência não lhe basta para isso. Não tem como em uma encarnação, apenas numa existência, a gente dar conta de tudo, né, gente? Todos nós temos os nossos desafios, temos que conciliar essa busca espiritual, esse alimento, esse estudo, com a nossa vida material, que também não é fácil. Então você tem que dar conta, né, da família, do estudo, do trabalho, das relações, de tudo, né, de ter o dinheiro para pagar os boletos e ainda você tem que se espiritualizar. Não é nada fácil. Aí o comentário de Kardec. Efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo, o de que preciso ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem. Aqui era uma pergunta, gente, perdão. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo de que preciso ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta
a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Ele faz essa comparação, né? Quando se vê homem selvagem com homem civilizado, olha a distância. E a gente, como civilizado, ainda está muito longe do que a gente deve ser, né? Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, assim, prolongar a vida não adiantaria muita coisa, até porque a gente precisa, às vezes, do tempo, amadurecer, enfim. E também aqueles que desencarnam quando novos têm menos oportunidade ainda, né, para numa existência aprenderem tudo isso. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E as outras dizem respeito especialmente aos homens, considerados em si mesmos, e nas suas relações com Deus e os seus semelhantes. São essas leis morais que nós estamos, a partir de hoje, estudando, né? E aí o Kardec pergunta se são as mesmas para todos os mundos as leis divinas. É interessante isso, porque Deus criou as leis, elas estão aí, né? São as leis imutáveis, eternas, mas os espíritos dizem que tem aqui uma adaptada, foi o que eu entendi assim, né? Como uma adaptada, porque imagino que tem ali a base da lei, mas para cada mundo vai fazer uma certa diferença de acordo com o progresso. A resposta é: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, da mesma forma que você vai ensinar, não vou nem falar ensinar, ensinar também, mas falar, você que fala, né? Você que vai ou vai fazer uma palestra, ou vai apresentar um projeto no trabalho, seja lá o que for, você tem que adequar a tua linguagem ao público, qualquer coisa hoje em dia. Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com marketing aqui na internet, para quem, o mais importante, com quem você quer falar, com quem você está falando, para você saber como falar, né? Então, isso aí já é meio que básico. E ainda, né, aqui, as leis, né, elas são o que são, só que tem aqui uma adaptação, elas são adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Não tem como agir da mesma forma, né? Ter as mesmas leis funcionando exatamente iguais no mundo ainda inferior e num planeta já muito mais evoluído. Então, elas são adaptadas. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, ou seja, Kardec pergunta se todos os homens podem conhecer a lei de Deus. E aí eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Como todos estamos submetidos à lei do progresso, nós um dia teremos que compreender a lei divina, mas cada um está no estágio evolutivo. A gente sabe que existe uma média, né, de acordo aqui com o planeta, mas que os graus são diferentes de inteligência e de moral. Por isso, cada pessoa também vai ter uma leitura diferente dos acontecimentos da vida e vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, vai racionalizar, vai comprar uma narrativa diferente. Se você conversa com uma pessoa, ela fala que o mundo está muito ruim, está ficando pior, a outra já acha que está melhor, a outra acha que está meio ruim, mas vai melhorar. Cada um acaba pensando de uma maneira. De acordo com o quê? De acordo, eu até falei isso, acho que eu publiquei só nos stories, né? Cada pessoa, ela vai fazer ali uma leitura da vida, de acordo com as suas experiências, com as coisas que ela viveu, com a maneira como ela reagiu, suas emoções, as pessoas que a cercam, né? Que todos nós somos influenciados, seja as pessoas próximas fisicamente ou até pela internet, isso também hoje em dia, né, contribui bastante. As experiências de vida, a educação, a cultura. E é claro que não quer dizer isso que numa casa todo mundo vai pensar da mesma maneira, até, né? A gente sabe que houve muita divergência, tem havido aí de pessoas na mesma casa, no mesmo ambiente, pensando muito diferente. Mas cada pessoa vai ter essa visão diferente, né? Seu raciocínio vai ser de uma forma, e é por isso que tem tantas diferenças entre as pessoas, né? E a gente fica, mas como que a pessoa pensa de tal maneira? E aí, a gente como espírita ainda deve entender, que cada um de nós, além desta vida, tem várias experiências de outras vidas. Então, talvez o que eu pense hoje também seja um reflexo de algo, de um trauma, de algo que me aconteceu no passado que não foi nem dessa vida. Aí Kardec comenta: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio,
pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido se os instruírem? Ou se instruírem. Aqueles que não têm essa oportunidade, né, que desencarnam ainda muito cedo, quando crianças ou quando jovens, enfim, não tem uma vida longa. Essas pessoas, como seria, né? Então, numa só existência já é difícil, se uma pessoa tem uma longa vida, imagina com uma vida ainda mais breve. E aí ele pergunta na 620, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor essa lei? Faz diferença? Só quando a gente está aqui encarnado, que a gente aprende, ou é fora? Eles dizem que compreende de acordo com o grau de perfeição que a gente haja atingido, a gente como espírito, né? Então a gente tem esse conhecimento, é aquela velha história, quem desencarna não vira nem anjo, nem demônio. Vai continuar tendo os mesmos princípios morais, o mesmo conhecimento, né? A inteligência, então ninguém vai mudar completamente por isso, só a partir de um certo aprendizado. E é o que eles falam aqui, né? Então, se o espírito ele tem esse conhecimento anterior, quando ele encarna, ele guarda uma intuição que vai se unir ao corpo. Só que a gente tem aqui a questão material, né? O nosso corpo físico, que nos prende, que, né, tem toda essa questão dos vícios, das paixões. Boa noite, Cat. É Cat, né? Kátia, perdão, que tá com 2 i. Então, os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Pode acontecer o quê? Do homem ter um certo conhecimento da vida espiritual, mas ao encarnar e estar ali preso às questões materiais, aos prazeres mundanos, às relações, às paixões, ao egoísmo, ao orgulho, e ele vai esquecendo, né? Então, ele tem uma certa dificuldade. Mas todos nós temos algo em comum. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Será justo, né, que uns saibam, outros não, uns tenham conhecimento, outros não? Tem uma sementinha, né? A resposta é na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. E aí você vai falar, mas como assim, se o mundo está desse jeito doidão? Boa noite, Adalberto, boa noite, Patrícia. O mundo está todo doidão, como é que a lei de Deus está escrita na consciência, né? Tá difícil. Mas Kardec vai perguntar, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Ele a esquecer e a desprezara. Quis então Deus que ele fosse lembrado. Ou seja, está gravado, mas está gravado assim, bem lá dentro, bem no fundo, lá no fundo, no fundo, no fundo. E o homem acaba esquecendo. Então Deus está sempre nos lembrando. E nos lembra como? Através de vários profetas, né, de vários homens aí sábios que vieram durante toda a humanidade. Isso é muito importante para que a gente consiga compreender, né? Nós nos identificamos com o espiritismo, nós que aqui estamos. Graças a Deus o tema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Achei até interessante que outro dia um palestrante falou na minha casa espírita, fora da evolução não há salvação. Achei interessante também essa evolução, né? Reforçando a importância da gente evoluir, como eu falei no início da live. Mas o que acontece, né? A gente não pode ficar achando também que nós somos os donos da verdade, né? Nós precisamos entender que nós temos esse conhecimento, mas a cada estudo a gente vai aprendendo mais, vai abrindo, expandindo mais a mente, né? A coisa vai fluindo aí. E eu acho importante, é a minha opinião, né, no Livro dos Espíritos, que a gente esteja sempre aberto. Quer dizer, na verdade, tem uma resposta aqui, tomara que eu não pule ela, tem uma que fala sobre isso. Tem muito conhecimento bom, né? Que pode completar, né, esse conhecimento, pode nos dar força, além do espiritismo, além de outras religiões. Então a gente é aquela velha história do desconfiar e diz que Cristo está somente ali, que a verdade está somente ali, que aquele ali é o dono da razão. A gente já falou sobre isso na live, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente precisa buscar o equilíbrio e essa consciência aqui, né, essa clareza aqui de consciência para encontrar a lei de Deus que está escrita lá na nossa consciência, lá no fundo do fundo. Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Pessoal, vocês podem ir falando aí, tá? Que eu tô aqui falando.
Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, todos esses, né, para o espiritismo, todos esses homens importantes, agora eu não vou lembrar, né? Tipo assim, Buda, quem mais? Ai, gente, vou esquecer aí, mas todos esses homens de bem que vieram para fundar religiões, para ensinar o caminho do bem, para falar a mesma coisa que Jesus falou, só que com outras palavras, falar sobre o amor, né, sobre a caridade, enfim, a humildade, né, o desapego. Todos esses, eles vieram com missões, né? Jesus, governador do planeta Terra, deu essa missão para eles. E aí é isso que ele fala aqui, né? São espíritos superiores que encarnam a fim de fazer progredir a humanidade. E é interessante a gente entender também que cada povo, cada cultura vai se identificar, né, de uma maneira diferente. Até porque uma civilização tem, sei lá, 500 anos, a outra tem 1000, a outra tem 5.000 anos, a outra tem sei lá quantos mil anos, né? A gente pode ficar preso só ao cristianismo. O Nando tá falando, o Chico falou que se a frase fosse fora só do espiritismo, não há salvação, ele teria mudado o rumo. Exatamente, né? Quando você fecha assim na religião, na instituição, rotula ali só esses, eu também não teria ficado. Até porque eu tenho interesse por outras sabedorias, por outros conhecimentos. E eu acho que isso é muito importante, a gente não pode esquecer, para não se fechar e achar que a gente é o dono da verdade. Até porque até a gente tendo esse conhecimento aqui na mão, às vezes a gente interpreta errado. E aqui é o que está falando, né? Com relação ao nível de conhecimento, de inteligência, a gente vai aprendendo cada vez mais. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-se transviar por meio de falsos princípios? Esses carinhas, né, que Deus manda aqui para ajudar a gente, será que eles não se desviam? Certamente é um dado causa que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, né, tinham uma inteligência para vir com essa missão, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, às vezes, vem com a missão, o espírito aí dá uma, sabe... dá uma pane ali, né? Tipo, é para ir por aqui, ele vai por ali e fica meio tortinho, porque somos falhos, né? É o que tem para hoje, nós somos o que Jesus tem para hoje para trabalhar. Às vezes tem ali uma falha. Isso é importante para a gente também não endeusar palestrante, endeusar médium, achar que é perfeito. A pessoa que está ali, que faz a live, que todo mundo está suscetível ao erro. É claro que a gente vai se identificar mais com certas pessoas, né? Com aquilo, o jeito de falar, o que fala, com o pensamento. Mas todos nós estamos, né, suscetíveis a esse erro. Somos humanos, estamos aqui nesse planeta porque somos imperfeitos. Se a gente fosse perfeito, não estava aqui, né? E aí ele fala, mas essas pessoas, esses homens de gênio, porque para ter essa missão, é porque tem a inteligência, né? Alguma coisa de bom saiu deles, né? Ele está falando aqui. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Olha que interessante, na hora que eu escolhi começar, eu não tinha me ligado, né? Que a gente estudou há pouco tempo esse tema no Evangelho. A resposta é: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Olha a história da árvore, né? Os seus frutos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí Kardec pergunta aquela famosona, né? Aquela que tem a pergunta que tem a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Essa é a famosona, a 625. Então, nós espíritas temos em Jesus nosso guia e modelo, exemplo de moral, a gente deve seguir e acompanhar esses ensinamentos. Às vezes a gente acaba indo lá atrás, né, pegando sei que. Gente, é super importante a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele por completo, para que a gente tenha esse conhecimento. Mas se em algum momento a gente duvidar de algo que Jesus falou, já que ele falava por parábolas, né? Falava assim de um jeito que, opa, peraí, o que Jesus está querendo dizer aqui? Tem que ir lá naquele mandamento, no primeiro do principal, que é amar o próximo como a si mesmo.
Então a gente deve buscar se amar, que também isso também falta, né? O amor próprio, e amar o próximo. Se tiver fora disso, gente, é muito difícil. A Patrícia está perguntando como se explica uma conexão forte com outra pessoa e está dizendo que sente tudo que acontece com a irmã e vice-versa. Bom, provavelmente vocês são, né, almas afins, né, espíritos que têm afinidade, talvez de outras vidas, mas acho que isso nem quer dizer especificamente que tenha, né? Provavelmente tem esse conhecimento das outras vidas, mas só o fato de vocês serem irmãs nessa vida, isso daí já justifica. E eu entendo que a gente consegue essa conexão a partir do momento em que você tem realmente muita afinidade, tá vibrando ali juntinho, aí não sei qual é a sua relação com a sua irmã, mas deve ser boa, devem conversar bastante. E aí, à medida que vocês vão se aproximando, isso se intensifica. Eu, pelo menos, imagino dessa forma. Às vezes eu trago aqui alguns exemplos de, por exemplo, da minha casa espírita, por exemplo, né? Alguém virar aí, se eu não tô num dia bom, né, me perguntar como é que eu tô, aí eu falo, caramba, parece que você adivinhou, e acontece também ao contrário, eu perguntar para alguém, a pessoa, caramba, como é que você sentiu, né? Eu acho que é justamente disso, a partir de muitas conversas, você fazer oração, que às vezes a pessoa te pede, ou você mesmo quer orar por aquela pessoa que está precisando, e aí vocês vão se conectando ainda mais, porque ó, o pensamento é mais rápido que o WhatsApp. E cadê? Aí Kardec comenta o seguinte, que a resposta é curta, Jesus, mas Kardec faz um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, viu? Jesus era o mais perfeito, mais puro que veio na Terra. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, essa diferença aí que a gente tem que estar sempre ligado no que é lei divina, no que é lei do homem. E o principal para isso é que a gente possa se fortalecer, né? Que a gente possa se instruir, que a gente estude, busque várias fontes, né? Vários, no caso aqui, a gente palestrantes, pessoas que fazem estudos diferentes, para que a gente tenha a nossa base, senão a gente fica dependendo do outro para trazer uma resposta, não que a gente não possa perguntar, né? Mas fica colocando muito na conta do outro, esperando que a pessoa traga respostas para a nossa vida e ninguém vai saber a melhor resposta do que você, porque só você que vive tua vida, tem as tuas experiências, tuas relações, teus sentimentos. O que funciona para um, não funciona para outro, né? Boa noite, Rainê. Tá bom. Beijo, depois você assiste então. E aí, a gente pode ajudar, né, ouvindo uma pessoa, instruindo, dando uma orientação, mas só a própria pessoa, através desse autoconhecimento, dessa conexão, né, com a espiritualidade, com o anjo da guarda, com Deus, através de muita prece, que pode saber o que é melhor para a vida dela. E aí, é interessante que Deus está sempre enviando esses homens com grandes missões ou pequenas missões, né, para instruir, para elevar as pessoas, a humanidade, mas a gente não pode atribuir, né, a divindade a essas pessoas, falar, porque fulano falou, tá falado, tem que ser. Tipo, no teu coração tu tá sentindo uma coisa diferente, mas aquela pessoa ali falou que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não faz sentido, né? Kardec pergunta, só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? E eles dizem, né? Adoro quando os espíritos dão meio que uma alfinetada, assim, uma raquetada. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Parece que estão sem paciência. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria
hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, mesmo aquela sabedoria que ainda está faltando, mas que coisa esquisita, aquilo ali fala só não sei o quê, mas a partir daquilo ali já foi uma semente, já preparou o terreno para depois a vinda de Jesus. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então, você tem que procurar. Oi, Marcele. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, desde que o mundo é mundo, a gente não está largado. A gente não está largado no vento, né? Jesus, nosso governador, está sempre enviando os mensageiros, né? Os missionários, para poder dar uma levantada na gente. Ó, como é que é? O caminho é por ali, né? É o caminho do bem, não, a vida espiritual. Mas a gente às vezes não entende ou não quer entender. Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, Jesus já veio, por que vocês estão aqui agora? O que vocês estão fazendo aqui, né? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Naquela época, a gente sempre fala sobre isso, Jesus não podia falar coisas da ciência. Como é que Jesus ia falar para um povo que achava que os... Aí eu sempre fico na dúvida, né? Olha que coisa ridícula. Não, eu tenho que parar para pensar, né? Porque é tão fora a Terra, né? O Sol girava em torno da Terra, né? Que a Terra era o centro do universo. O povo achava isso, gente. Como é que Jesus ia falar sobre outras coisas, sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre fluido, sobre corpo espiritual, numa época que não sabia nem o que, gente, da ciência aí, gente, não tinha vacina. Não tinha nem descoberto aí, Marcelo, você que é da ciência, quando foi descoberto a bactéria, o vírus e coisa e tal. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Precisava a ciência evoluir muito para que viessem os ensinamentos trazidos pelos espíritos há 166 anos. Faz-se mister, ou seja, urgente agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Não tinha antibiótico. Isso aí. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Olha só, vou até repetir. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Vou embora já depois dessa. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Percebe aqui que ele coloca, né? Suas paixões. Olha, o perigo das paixões é um negócio que eu vou te falar, né? Equilíbrio, minha gente, equilíbrio é tudo. Então ele coloca aqui, a gente já sabe, né? Jesus sabia que a coisa ia ser distorcida. Então Jesus diz que vai enviar o Consolador prometido. Para nós espíritas, o Consolador prometido é isso aqui, né? Nós sabemos que para os nossos irmãos, Jesus vai voltar. E para nós, o Consolador prometido é isso aqui que ele mandou. E o Espírito de verdade diz, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, não é a palavra de Jesus que está errada, é a interpretação que se fez, o uso que se fez há muitos e muitos séculos. Então, o que ele deixa aqui claro é que cabe a nós, né, esse combate aí das paixões, dos hipócritas, enfim, e seguir o quê? A lei de amor e caridade.
O Nando tá falando, imagina o desespero e o sofrimento na falta do antibiótico quando se fazia necessário. Pois é, se morria por doenças que hoje em dia, graças a Deus, são controladas. A gente precisa sempre fazer essa reflexão, né, para o passado, para poder entender. Não adianta só pegar o que se falou lá e ficar trazendo para cá. Tem, é claro, o conteúdo né, o evangelho, né, tudo que Jesus disse, continua sendo atual. Mas a gente também tem que ter esse entendimento do contexto, né, lá da época, principalmente para outras partes, né, que não são a palavra de Jesus, e sim a palavra de homens. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, Kardec pergunta, né? Ainda falta tanta coisa. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe são dadas hoje. Aqui, né, eles falando sobre o espiritismo. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, olha o que ele fala. Para o estudioso, para aquele que está aberto aos estudos, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Foi o que eu falei para vocês. Tudo é válido, desde que você esteja aberto. Não ficar assim, tá escrito desse jeito, é desse jeito. Às vezes é o símbolo. Então tem muito conhecimento antigo que a gente precisa resgatar, né? Quem me conhece sabe que eu adoro aí umas coisas de um símbolo aí, né? Tem muito conhecimento que a gente não deve, que bobeira isso aqui, né? Que isso aqui não, né? Ele fala, não tem nada que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Na Gênese, Kardec também fala sobre isso, né? Ele fala até sobre a mitologia, a questão, e faz uma comparação, né? A mitologia, Saturno, Senhor do Tempo, Cronos, com a questão material, que representa a matéria, corpo físico, Júpiter representando Zeus, o elemento espiritual, enfim, ele faz ali num trechinho essa comparação. Então, quando você estuda algo, né, antigo principalmente, mas com a mente aberta, sem querer, é exatamente isso aqui, né, porque mitologia, tu escuta umas coisas e fala assim, nossa, que loucura, gente, coisa de doido, mas tem que buscar a essência. E aí a gente chega no bem e o mal, Qual a definição que se pode dar da moral? Kardec pergunta, né, e eles respondem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei. Falando assim parece até fácil, né, mas não é o que a gente está vendo hoje. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Fácil. Como se pode então distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus, e o mal tudo que é o contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Ok, até aí tudo bem, né? Mas e aí? É bom que Kardec vai cutucando, né? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Eles dizem, quando crê em Deus e o quer saber. Interessante isso, quando crê em Deus e quer saber. E quer saber. Porque às vezes você crê e você não quer saber, né? Lá. É tipo assim, lá, brisola. Pega o chinelo. Ai, gente. Umas crianças que estão soltas por aí, né, não? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E aí Kardec fala, mas estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e
crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Kardec perfeito, né, gente? Meu Deus do céu, glória a Deus por esse pedagogo. Não crê, então, o homem não pode praticar o bem, ele crer que pratica o bem, né, praticando o mal na realidade. Aí tem uma coisa muito simples, né? Eles respondem assim, né? Não sei quem respondeu aqui exatamente, os espíritos dizem. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Bem simples. Para você saber se está fazendo bem de verdade, ou você acredita que está fazendo bem, quando na verdade você está fazendo mal, é só você seguir o amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que o fizesse. Se você analisar uma situação, um contexto, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. E se alguém fizesse isso aqui comigo? Eu ia gostar? Então não é só o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente acha que é bom. A gente precisa, as leis morais, né, são leis para a gente se relacionar com Deus e com o nosso próximo, né, é um guia para isso. E aí ele coloca, é só você ver o que queria que fizesse contigo, simples assim. Se você não quer que alguém faça isso contigo, não vai fazer com os outros, gente. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Aqui eu achei que fosse uma pergunta, né? Eu falei, é que tem umas, para quem não conhece, são 4, 5 linhas, assim, enfim. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? E aí ele responde. Olha que interessante, porque traz muito para a nossa vida. É uma resposta que, assim, não tem como. Quando comeis em excesso, verificais que isso faz mal a você, né? Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, aquela voz que diz, né? Basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, às vezes, a gente fica reclamando, aí tudo acontece comigo, não. Mas é a gente que está sempre ultrapassando esses limites, se excedendo. Então, quando a gente traz para essa questão do corpo, né? Igual aquela pessoa, aqui ele dá o exemplo de quem come demais, e aí a pessoa se sente mal. Ou se você não comer também, se você não se alimentar, teu corpo vai ficar fraco. Às vezes a pessoa, eu só vivo gripada. Aí você vai analisar, a pessoa só vive na chuva, na friagem, não se arruma, né? Não se agasalha, tá sempre se expondo. Então, se você não age ali de acordo, tem que buscar o equilíbrio, tem que cuidar do corpo físico, além do espírito, né? Tem que cuidar dos dois. A gente tem que buscar isso, se preservar. E se você se expõe, mas tem pessoas que não percebem. Eu tô com um problema aqui e ali. Às vezes a pessoa não bebe água, né? O basicão. A pessoa não dorme. É importante dormir, né? Então, essas necessidades básicas, né? Uma alimentação saudável. Quer dizer, tô sempre passando mal. Mas como o quê? Então, Deus coloca ali a medida. Sempre que você ultrapassa esse limite, você vai se sentir mal. Tô falando aqui do corpo, da alimentação, mas vocês têm que levar para essas situações que surgem na vida. Não tá falando, escreve um texto e no final coloca um. Tá falando o quê? Aqui do livro dos espíritos? Se foi isso, é porque eu não sei se vai dar para ler. Tem algumas perguntas que são muito grandes. São 4, 5 linhas, assim. Então, quando eu começo a ler, às vezes eu acho que é uma pergunta, porque lá no final tem um ponto de interrogação. Mas, no meio tem um ponto final. Aí peraí, entendeu? Porque eu dei uma lida, é óbvio, né? Li a apostila do Ege, li algumas aqui, mas não li tudo. Aí falei assim, vou seguindo durante a live meio que a intuição, né? Vou ter que pular algumas porque não vai dar tempo de ler tudo. Mas até aqui era necessário. Kardec vai fazendo mais perguntas sobre o bem e o mal, né? Então eu vou começar a ler as respostas mais do que as perguntas para a gente poder dar uma acelerada e não vou ler tudo, né? Mas eu não quis dividir essa live, fazer 2 lives sobre isso, tanto porque não tem tanto conteúdo para 2 lives, eu acho, e até poderia, né? Mas senão vai demorar, já que eu não faço todo domingo. E aí as respostas, voltando, Nando, aí, né, tem a pergunta e embaixo a resposta de Kardec, às vezes tem
a resposta dos espíritos e às vezes tem um comentário de Kardec. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, toda essa nossa experiência, né, aqui na Terra é para que a gente possa, às vezes lá, né, no plano espiritual, é claro, isso não é regra. Quando a gente estuda encarnação, desencarnação, vê isso. Mas a gente aprende um monte de coisa, é o que fala, né? E a gente reencarna para poder viver essa experiência. E muitas vezes a gente esquece um pouco isso que passou, né? O que a gente aprendeu lá, tá aqui gravado na consciência. Mas muitas vezes a gente esquece. Então aí fala isso, né? É preciso que o espírito ganhe experiência para conhecer o bem e o mal. Porque muitas vezes a gente se perde, acha que está fazendo bem. Eu ia pegar aquela frase de Paulo, mas eu não peguei, não busquei ela aqui direitinha. Eu não sei se eu vou lembrar corretamente. Mas que ele fala, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu acho que é isso que ele fala, né? Porque é mais difícil. Às vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo mal. Talvez até por uma má tendência, né? Uma coisa do passado. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? E aí a resposta: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Aí Kardec diz que as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. E aí ele pergunta, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Vou até repetir, né? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto o grau de responsabilidade. Então, o bem e o mal, eles são sempre a mesma coisa. Só que o que vai valer também, o que vai pesar, é o conhecimento, a intenção, a responsabilidade. Então, eu espírita, eu com todo esse conhecimento, com tudo que eu faço, se eu pratico o mal, e aí eu vou falar, claro, de um mal mais pesado, né? Claro que no dia a dia a gente faz umas coisas, ninguém é perfeito, né? Às vezes você dá um fora, às vezes não sei o quê. Mas se nós que somos espíritas, estudantes do evangelho, coisa e tal, a gente pratica um ato cruel, a nossa responsabilidade é muito maior, porque a gente tem esse conhecimento. Diferente de uma pessoa que não tem, que de repente vive, sei lá, nem tá nem aí para a espiritualidade, né? Vive só aqui a vida material, enfim. Tudo bem, mandou sem querer, já li. São absolutos para todos os homens, essa daqui foi a que eu li, né? Ai, gente, só faltam 10 minutos. Tem tanta coisa aqui. Eu não marquei os outros para ver com certeza o que eu iria. Parece às vezes, deixa eu ver aqui. O homem tanto mais é culpado quanto melhor sabe o que ele faz. Quando ele sabe o que ele faz, eu acho que até na questão, se tiver algum advogado, sei lá, alguém que entenda aí de lei, né? Que fale aí aquela questão do crime premeditado, né? Eu não sei se eu vou ler aqui, porque eu vou pular algumas, mas fala até sobre isso, né? A pessoa agir em legítima defesa é diferente de uma pessoa que realmente foi lá, teve a intenção de matar alguém. E tem a questão, eu acho que no crime, né, disso, da pessoa premeditar um crime é muito mais grave do que,
sei lá, aconteceu, né? Vamos colocar assim. Então, aqui ele fala, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quando você sabe o que está fazendo, quando você tem intenção. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. As circunstâncias. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o homem selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, quanto mais civilizado, quanto mais inteligente, quanto mais ele trabalha a sua moral, mais a responsabilidade que ele tem. Eu tô falando ele, que somos nós aqui. Eu que tô falando e vocês que estão ouvindo. Ai, deixa eu ver aqui essa outra. Aqui ele pergunta sobre aquele que coloca o outro numa posição de fazer o mal. Ou seja, só se considera o mal que eu faço, mal direto, ou quando eu instruo alguém, dou oportunidade a alguém fazer o mal. E aí é interessante a gente pensar nessa questão, né, de todas as lideranças. Não estou falando só lideranças políticas, não. Estou falando qualquer pessoa que tenha uma função de líder, que tenha influência sobre as outras, né? Que no Instagram tem muito isso de influência, que tenha até no meio, né? Dentro de casa, no trabalho. A gente sabe que tem pessoas que têm esse poder, né? De persuasão, de comunicação, de oratória, e que pode ser levado para um lado ruim da manipulação, um lado sombra, né? Que a psicologia junguiana vai falar um lado sombra. Ou um lado luz, né? Essa questão, sabe, estratégica. Então, ele vai perguntar aqui sobre isso, né? Sobre além do homem que pratica, também aquele que coloca o outro numa posição de praticar o mal. Nesse caso, se é culpado. E aí eles respondem, o mal recai sobre quem lhe for o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então também aquele que dá oportunidade, aquele que instiga, né? Não é só aquele que fez, vamos supor assim, aquele que foi lá e atirou em alguém. Mas se o outro deu a arma, mas se o outro, sabe, falou, não, vai lá, não, se colocou ali um terror, também. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vibração, os nossos pensamentos, aquilo que a gente quer pra gente, que a gente fica aí, sabe, mandando pro outro. O que você, eu até falei isso, eu acho que na última live, né? O que você provoca aí no outro? Você tá provocando boas coisas, sabe? A pessoa quando conversa contigo, quando sai de perto de você, ela sai se sentindo bem, se sentindo leve, otimista, feliz, ou ela sai arrasada, nossa senhora, sabe? Tem que pensar nisso, né? O que você tá fazendo por você e pelo outro. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado, é tão culpado quanto este? Meu cabelo. A Patrícia está perguntando, seria um manipulador? Também é. Isso, sendo a pessoa que manipula, a pessoa que dá oportunidade, como eu dei o exemplo, né? Um crime com uma arma, aquele que deu a arma, aquele que falou onde vai comprar a arma, sei lá, sabe? Até se não tiver, eu tô falando de arma, mas isso aí independe. Vamos supor, roubou, furto, né? Furto que furto que o criminoso, né, não necessariamente apontou uma arma para a pessoa, só pegou. Se uma outra pessoa virou e falou, olha, vai lá, faz isso que tu consegue, também tá praticando mal, né? Só porque não foi lá e fez, cometeu o ato, né? Pessoa que induziu, que deu espaço, como ele fala, que deu lugar. Então, aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudesse ou se ousasse. Porque às vezes a pessoa não, né, tem medo e tal, mas ela vai lá e ela vai, sabe, jogando, vai plantando a semente, vai jogando ali umas coisas. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente provoca no outro. Às vezes você instiga. Eu não vou lá brigar com aquela pessoa, mas você fica para outra, vai lá brigar. Eu no teu lugar, se eu fosse você... Não é assim, não. Se eu fosse você, fazia isso. A gente tem responsabilidade. Deixa eu ver aqui. Quais as outras antes da gente finalizar?
Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem o pecados por pensamentos, né? Na doutrina espírita, para quem está chegando agora, a gente, é claro, que você cometer um mal, um crime, é muito pior do que você só pensar, mas pensar na lei. É basicamente assim, se você não cometeu o crime só por medo da lei dos homens, porque se você cometer vai ser preso, vai ser descoberto, mas você no seu fundo lá, você tem aquele desejo realmente de fazer e fica ali no teu pensamento, além desse mal que você faz a você através dos fluidos, do poder do pensamento, com a consciência divina, né? Você está pecando, você está errando, você está infringindo uma lei divina, está praticando esse mal que a gente está estudando aqui. Quando ele fala, se apenas não pratica por falta de ocasião, de oportunidade, é culpado quem o deseja. Se você só não faz porque está com medo, né? De ousar também, de praticar, de realmente fazer aquilo, vai ser considerado. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. No início da live eu falei sobre isso, que a gente já está falando muito sobre as relações e que para a gente evoluir, para a gente progredir, a gente precisa aprender a se relacionar. Que a gente fica numa, eu acredito em reencarnação, mas não quer evoluir, não quer aprender, aí não quer perdoar, não quer olhar para o outro. Aqui, olha o que ele fala. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Ou seja, se você não estiver cego, só olhando para você, eu com meus problemas, eu não sei o que, vai ter todo dia uma oportunidade de você fazer o bem para alguém. Uma pessoa que quer conversar com você, uma pessoa que quer um conselho, uma pessoa que está precisando, de repente, de uma ajuda material ou só desabafar, sabe? Às vezes você fazer a pessoa sorrir, enfim, falar que ela é importante, fazer um elogio, lembrei de você, sempre tem uma oportunidade. Só se sair um pouco do teu umbigo. Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Porque às vezes fica assim, caridade, não tenho dinheiro, não tenho condições, achando que caridade é só material. É muito importante, até nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo, né? Todo mundo precisa de alimento, precisa de, enfim, de roupa, precisa de várias coisas. Mas a caridade, ela não é só essa. A caridade é também moral, é você ouvir o outro, é você ter paciência com o outro. Isso tá lá no Evangelho. E aqui ele deixa isso, né? Quando você é necessário. Então, às vezes, é uma ajuda. Eu costumo dizer que não adianta a gente querer mudar o mundo, achar que o mundo tem que melhorar, se a gente não tenta fazer a nossa parte em casa. E em casa você tem quem? Se você, dentro da sua casa ou próximo, se tiver os seus pais, às vezes pedindo ajuda para mexer no celular, né? Para mexer na televisão. Eu conheço gente que não quer ajudar o pai e a mãe, que tem tempo, sabe? Não tem paciência. É claro, tem às vezes, né? Não tô falando que eu sou santa, não. Às vezes eu me irrito. Mas, por exemplo, vou lá e anoto, é esse o caminho aqui. Faz 10 vezes, você vai aprender. Com a minha mãe foi assim. Aprendeu. É a mesma coisa com, às vezes, aplicativo de celular, quando são coisas muito importantes, né? Banco, enfim. Aí a gente não pode arriscar, né? Mas tem umas coisas muito simples, que às vezes a pessoa tá ali com medo. E eu tô falando esse exemplo, mas tem diversas coisas, né? Às vezes um vizinho pede uma ajudazinha com alguma coisa. É você avisar, ali tá, sei lá o quê, tem um negócio de graça. Ali aquilo que você... Na época da vacina, eu falava para todo mundo, quanto tu tem? Tá na hora da vacina. Enfim, oportunidade a gente sempre tem. Gente, eu não vou ficar me estendendo muito, né? Já vai dar 9 horas. Então, quem quiser, eu li até 643. Vamos ver aqui mais alguma pra gente fechar. Vou pular, então, acho que aqui pra última.
Quem quiser ler as outras, né? Porque eu li praticamente todas, até a 643. Na 647, ele já entra com o item divisão da lei natural. E aí eu vou ler a última, para que a gente possa concluir essa primeira live, né? Para quem chegou depois aí, a gente está estudando as leis morais. Nando, eu ficava. Quantos anos você tem? Para todo mundo. Vizinho, pessoal do centro espírita, para as tias, mandava. Aí, às vezes, elas me mandavam, Priscila, onde é que tá tendo? Qual o posto? Não sei o que. Eu não sabia, mas eu ia atrás da informação. Ia falar o que para minha tia? Não, vai lá no Facebook da prefeitura e te vira. Não, eu ia lá, pegava o texto, pegava a arte e mandava. Então, a gente tem oportunidade. Patrícia, geralmente eu faço aos domingos às 8 horas. Só que às vezes eu tenho mentoria no sábado e às vezes fico cansada no domingo ou tenho algum compromisso. Esse mês vai ter um dia que eu vou fazer uma live num canal do YouTube no domingo. Então às vezes eu não faço, eu digo que eu não faço todo domingo por isso. Mas eu sempre aviso nos stories. A partir de quinta, sexta, assim, eu confirmo se vai ter ou se não, eu digo se não vai ter. Tá? Então antes de encerrar, eu vou ler essa, 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, para quem não sabe, as leis são de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Por isso que eu não queria dividir essa, porque são 10 leis. Pode ser que eu tenha que dividir alguma próxima, né, em 2 lives. Então, eu não quis dividir essa por isso, entendeu? Para a gente não ficar aí muito tempo, né? Demorando aí a estudar todas. A resposta é a seguinte. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E qual é a última? Lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente vai estudar adoração, a gente vai estudar progresso, igualdade, sociedade, trabalho, destruição, conservação, mas foi o que eu falei para vocês, a gente não pode perder esse norte. Na dúvida se alguma coisa é correta ou não, é lembrar do amar ao próximo como a si mesmo e do fazer ao outro o que gostaria que vos fizesse. Então, se eu não quero que a pessoa me faça aquilo, eu não devo fazer nela. E é claro, somos ainda muito imperfeitos, vamos falhar ainda nessa vida, mas, minha gente, reconhece-se o verdadeiro espírito é como? Pelo esforço que faz para domar suas mais inclinações. Não adianta falar que acredita em reencarnação e mediunidade se não está se esforçando, então bora lá! Obrigada, gente, obrigada, Nando, Patrícia, quem mais estiver online, aqueles que vierem assistir depois. Uma semana abençoada, porque a gente merece, precisamos sempre lembrar. Somos filhos de Deus e estamos aqui para evoluir, para aprender, para pagar alguns boletos espirituais, mas não precisamos sofrer. Não? A vida não é para ficar só na tristeza, a gente precisa lembrar disso. É para viver com alegria também, com leveza, aproveitar as oportunidades de crescimento, contemplar a vida, as coisas boas, agradecer pelo que se tem e aguardar as bênçãos que venham através do nosso merecimento. Lembrando que a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente está plantando bem, a gente vai colher o bem. Seja nessa aqui ou em outra, mas vamos confiar nessa, né? Vamos aí, pensamento positivo. Se a gente fizer uma limpeza aí nos nossos pensamentos, eu acho que já ajuda bastante a nossa vida, tá bom? Boa noite, beijo. E ó, a Marcele ficou até o final. Marcele é minha amigona, beijo, querida. Tchau, gente, boa noite.